Olá, meus amadinhos, tô chegando e hoje eu estou aqui, ó, inventando moda. Eu tenho aqui, ó, esse pallet e eu comecei já a pintar ele e é uma tampa de caixa de pallet, aquelas caixas que vem com ferramenta, que o pessoal de empresa usa para fazer transporte. E aqui eu vou terminar de pintar ela, porque eu vou fazer algo. Vou pintar algo nela e conforme o que ficar, eu vou estar narrando, tá? A história da minha obra de arte de hoje, tá bom? Acompanha aí o vídeo, deixando o seu like, comentando, compartilhando, tá bom? Para estar ajudando o canal Irene de Tudo Um Pouco. Acompanha aí. A gente vai estar pintando ela totalmente para a gente fazer, né, esse trabalho. Acompanhe o vídeo e aqui tudo é simples, mas são coisa boa, coisa com honestidade. E com muito amor e carinho a gente faz o trabalho da gente e posta aqui para estar participando junto com vocês, para vocês estar aqui no canal Irene de Tudo Um Pouco, nos dando aquela força, tá bom? Eu vou pausar aqui, né? E vou voltar para mostrar para vocês, tá? Dando continuidade nessa pintura. Acompanha aí o vídeo, eu já vou. Então, meus amadinhos, eu acabei de pintar a minha placa, tá? Agora eu vou escolher ainda o que eu vou estar pintando nela, tá? Essa placa é uma placa de pallet, né? Com a capinha bem fininha de um compressado. E eu estou utilizando ela para me fazer uma pinturinha, assim, caseirinha, viu? Eu não sou pintora, não, sou curiosa. Então, eu estou fazendo nela para ficar igual esse aqui da parede. Eu vou escolher um modelinho. Eu amo artesanato, então eu estou aproveitando e estou fazendo essa arte de hoje. Acompanhe aí o vídeo, você vai descobrir o que eu vou fazer nela, tá bom? Vamos lá!
Então, meus amadinhos, eu sentei aqui, né? Puxei uma cadeira, sentei e mostrar para vocês da minha humilde tela. Eu usei a tampa de um caixote daqueles de pallet, né? Um de caixa, e fiz essa pintura. Você conhece essa pintura, esse desenho? Talvez não mesmo esse, tá? Mas dá para você entender do que se trata? Então deixa eu contar para vocês e vou narrar para vocês essa história. Na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 1 a seguir, nos narra a história da morte de João Batista. E a palavra do Senhor nos fala que, logo quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Para um lugar deserto. Tá vendo? Jesus se retirou dali para um lugar deserto. Mas a palavra do Senhor diz que, ouvindo uma grande multidão, que Jesus havia se retirado para ali, o seguiu. E diz a palavra do Senhor no capítulo 14, tá? Que quando Jesus, capítulo 14, versículo 14 do livro de Mateus, que quando Jesus viu aquela grande multidão, ele se moveu de íntima compaixão, porque ali estava grande multidão de enfermos, de pessoas necessitadas, e até mesmo daqueles que acompanhava só mesmo para ver, ou porque queria conhecer, ver os feitos de Jesus. E Jesus, movendo-se de íntima compaixão, curou os enfermos, curou aqueles que jaziam enfermos ali naquele momento. E já passado bastante o tempo, já tarde, não havia o que comer. Era para, os discípulos disse para despedir a multidão, porque não tinha alimento ali para aquele povo. Mas Jesus, olhando para eles, não achou legal, não achou amável despedir aquela multidão que veio de tão longe sem suprir as suas necessidades, sem ter o alimento para eles. E os discípulos disse para o Senhor, quando os discípulos pediu para despedir aquela grande multidão, o Senhor Jesus falou, não é mister que vão, não é lícito ou não é bom que vão, dá-lhe de comer, dá-lhe de comer. O Senhor Jesus falou para os discípulos, dá-lhe de comer. E diz a palavra do Senhor no versículo 17 do mesmo capítulo 14 de Mateus, então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos para aquela grande multidão. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou, traz aqui, trazei. Jesus falou para ele, traga. É o suficiente quando se coloca diante de Deus o pouquinho que nós temos, as nossas necessidades, quando nós colocamos diante de Deus, o pouco é multiplicado. E o Senhor Jesus diz, traz-nos aqui.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre as ervas, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a narração, para quem não conhece, o que significa isso aqui. Um barquinho no meio do mar, um homem por cima das ondas. E diz a palavra do Senhor que, tendo alimentado aqueles 5.000 homens, além das mulheres e crianças, Jesus disse para os seus discípulos: entrai no barco e ide adiante. Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e ide adiante para outra banda, enquanto despedia aquela grande multidão. Veja bem, Jesus deu uma ordem, e ordem é para ser cumprida, né? Quando nós recebemos uma ordem, e Jesus disse para eles: ide adiante, entrai no barco e ide para outra banda, enquanto eu despeço a multidão. Veja, criei essa simples pintura para estar passando isso para vocês. E diz a palavra do Senhor que enquanto Jesus despediu a multidão, o barco ia adiante e foi açoitado pelos vendavais. Veio uma onda forte de vendaval e começou a açoitar o barco. E aquele povo, aqueles discípulos assustados, pensando que ia perecer. Puxa vida, às vezes nos surge, quando você pensa, nós fomos designados, fomos ordenados para ir diante de um temporal, para enfrentar um temporal, mas ali se tratava da ordem de Jesus. E diz a palavra do Senhor que aquele povo entraram em pavor e começaram a clamar, a gritar apavorado. Eu acredito que não é nada fácil estar no meio de uma turbulência, de um furacão, enfrentando dificuldade, e você de repente pensa que não tem mais saída. Olha lá na frente, vem alguém andando sobre as águas. Os discípulos, assustados, pensaram até que seria um fantasma. Mas diz a palavra do Senhor que Pedro logo reconheceu: é o Senhor. E disse: se és o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. Pedro conhecia Jesus. E Jesus disse: venha, venha Pedro. Mas a palavra do Senhor diz que quando Pedro desceu, foi sobre as ondas e começou a andar, começou a sentir as fortes ondas e talvez o soprar do vento, começou a ter medo, começou a perder aquele vigor, aquele foco, perdeu a direção. Mestre, socorre-me. E o Senhor Jesus, naquele momento, estendeu a mão para ele, colocando em lugar firme. Muitas das vezes na nossa vida, mesmo nós conhecemos o poder, a capacidade de Jesus, nós somos humanos. Muitas das vezes nos falta força, nos falta fé. Mas olha, não importa o tamanho do teu problema, não importa quão terrível seja o soprar do vento, seja as adversidades, Jesus é poderoso
Ainda que olhamos para ele, parece ser tão pequeno, pequeno em estatura, grande em poder, em sabedoria, em capacidade. Ele é incomparável. Então eu trouxe essa narração aqui para vocês, através dessa pintura tão humilde, tão simples, mas que tem um grande significado. Jesus anda sobre as ondas do mar. Jesus anda sobre a tempestade. Ele tem os seus caminhos na tormenta. Não existe nada maior que ele. Não existe problema, não existe dificuldade, não existe enfermidade que é maior do que ele. Ele está sobre as ondas do mar. Ele tem o controle de tudo nas mãos e basta só uma palavra e tudo acontecerá. Eu deixo aqui essa narração, tá? Parei este momento para ilustrar esta humilde pintura e deixar aí para você, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua noite, e que tenha muita vitória na sua vida, em nome de Jesus. Assim, eu já quero agradecer a cada um de vocês que passar aqui para ver, tá? E ouvir essa pequena pintura e esta grande narração, porque por simples que seja, ela não perdeu o efeito, porque ela é grande, esse milagre que o Senhor fez, esse poder grande que ele manifestou em andar sobre as águas para estar ali livrando os seus discípulos, é muito grande e sempre vai ser. E eu já agradeço a todos vocês e peço a vocês que ao assistir, deixe seu like, seus comentários, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.